Bem-vindo ao canal Sobrevivencialismo Autossustentável. No vídeo de hoje vamos falar sobre o engasgamento e como socorrer uma criança engasgada. A primeira pergunta: você consegue desengasgar uma criança? Você sabe o que fazer para socorrer uma criança engasgada? E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês alguns cuidados que podemos ter para evitar que a criança engasgue. O engasgamento, pessoal, acontece nos mais diversos lugares: posto de gasolina, lanchonete. Ó, pessoal, nesse vídeo a família está no restaurante. A menina engasga, o pai e a mãe não sabem o que fazer. Eles levantam, mas não sabem o que fazer. O bombeiro que estava do lado vai, socorre a menina e desengasga a menina. Na grande maioria das vezes, as pessoas não estão preparadas para socorrer. Normalmente quem acaba salvando a vida dessas crianças, são pessoas de fora. No caso, militar, bombeiro, o policial. São poucas pessoas da família que têm o conhecimento para fazer assim o primeiro socorro no caso do engasgamento. Nesses vídeos todos acabaram com um final feliz, mas a quantidade de crianças engasgadas que vão a óbito é uma quantidade muito grande. Bom, pessoal, nessa parte do vídeo quero que vocês prestem atenção. Imagine o tempo que se perde no deslocamento atrás de ajuda, atrás de socorro. Eu moro a uns 300 metros de um posto de saúde. Funciona somente durante o dia. Mas 300 metros, se eu tiver que socorrer uma criança e levar, no caso do engasgamento, eu tiver que levar até esse posto de saúde, vamos dizer que se eu for de carro eu vou gastar uns 3 minutos, 2 minutos para ir daqui ali, até tirar o carro da garagem. O tempo que você já ficou com a criança socorrendo, tentando socorrer a criança, vamos dizer que você no total gastou uns 4, 5 minutos. Às vezes uma pessoa, uma criança não tem 4, 5 minutos de espera, 3 minutos de espera. Imagina, isso eu estou falando se o socorro estiver bem próximo a você. Igual eu vou mostrar uns vídeos agora, onde as pessoas saem de carro e, graças a Deus, nesses vídeos, todas as crianças foram salvas, mas elas chegaram desmaiadas até o socorro. As imagens mostram quando duas mulheres chegam ao quartel desesperadas. Uma delas está com a criança no colo e vai até os militares pedir ajuda. Ela está muito nervosa. A mãe informou aos policiais que a bebê de apenas 19 dias havia se engasgado durante a amamentação. Do lado de fora do quartel, a mulher mais velha também está angustiada. Ela se ajoelha no chão e reza. 2 militares que estavam de plantão fizeram as manobras de socorro e conseguiram salvar a menina. Eles contaram que a bebezinha Ruth já estava desacordada quando chegou ao quartel. Após os primeiros socorros, Ruth foi levada até a UPA, onde foi avaliada pelos médicos. Ela já está bem. Então, pessoal, a ideia do vídeo é salvar vidas, e saber o que fazer na hora da emergência. Porque nesses casos, cada segundo é muito precioso. Então, pessoal, eu trabalhei muitos anos na área de segurança. Minha última empresa eu fiquei 22 anos. No treinamento você sempre tem combate a incêndio e primeiros socorros. Então você aprende bastante coisa nessa parte de socorrer. No caso do engasgamento, eu sei dar os primeiros socorros. Então eu acho que todo mundo deveria ter esse tipo de orientação, independente de você ter criança em casa ou não ter criança em casa. Primeiro socorro, uma situação de emergência, você saber o que fazer. Outra também que deveria ter pessoal treinado também nas escolas. Um dia eu estava conversando com uma professora, entrei nesse assunto com ela e ela falou que não sabia o que fazer. Ela não tinha treinamento para socorrer uma criança engasgada. Ela falou, talvez a coordenadora, mas se a coordenadora sai da escola ou está em um outro lugar, até encontrar essa pessoa,
Então, as escolas também deveriam ter um treinamento para esse tipo de emergência, para primeiros socorros, que a quantidade de crianças, eu estava pesquisando o assunto, a quantidade de criança que morre também nas escolas é muito grande. Então, pessoal, nós precisamos ter como se fosse um treinamento para o cérebro. Na hora da emergência, você já automaticamente você já sabe o que fazer, não ficar imaginando o que fazer. Eu tenho netos, eu converso com a minha neta sobre isso, eu ensino ela a socorrer uma pessoa, ela sabe o que tem que fazer. Outro dia eu estava conversando com a minha neta, perguntei para ela onde é o banheiro na escola dela. Então ela me falou mais ou menos a distância, como era. Falei, se acontecer, se você engasgar indo para o banheiro, o que você vai fazer? Ela falou que não sabia. Falei para ela, você não tenta voltar para a sua sala. Você vai procurar o adulto mais próximo de você. Qualquer outra sala, você entra em qualquer outra sala, entra na cozinha, entra na diretoria, você entra em qualquer lugar que tiver um adulto. Não tenta voltar para a sua sala, porque às vezes a criança não sabe o que fazer. Ela passou mal, às vezes indo para o banheiro, ela vai tentar voltar até a sala dela para pedir socorro para quem ela conhece, a professora dela. Então eu já dou essa orientação para ela. Eu estou sempre conversando com ela. O que você vai fazer? E ela sempre fala, o adulto mais próximo, a sala mais próxima. Então a gente tem que treinar tanto a cabeça da gente, o cérebro da gente, para saber o que fazer na hora, e também para a criança que pode passar por essa situação, saber também o que vai fazer. É treinar o teu cérebro e o da criança. Eu vou mostrar uma situação para vocês, onde a criança ela fica perdida, engasgada, sem saber o que fazer. Bom, pessoal, como dá pra ver, ele engasgou com a tampinha dessa garrafa, esse squeeze. Conforme ele levou a boca, ele apertou a garrafinha, fez aquela pressão e a tampinha estourou direto na garganta dele. Ele fica um pouquinho ali tentando desengasgar, mas como ele não sabe o que fazer, ao invés de correr para a professora, ele corre lá pro fundo da sala para tentar cuspir na pia. Ele não consegue, aí ele volta. Nessa ida até a pia e voltar, ele perdeu 15 segundos. Isso dentro da sala de aula. Eu falei, porque num caso desse, cada segundo é muito precioso. No caso de uma criança que foi até o banheiro, ela tentar voltar para a sala dela, às vezes com 30, com 40 segundos, com 1 minuto, a criança acaba desmaiando e acaba morrendo no meio do corredor. Então a gente tem que sempre saber o que fazer, treinar a cabeça da criança para essa situação. Então a gente tem que estar orientando a criança para ela saber o que fazer na situação de emergência, onde ela vai correr buscar o socorro mais próximo. Às vezes a criança estuda no primeiro andar, no segundo andar, e o banheiro está lá no pátio, lá embaixo no térreo. Até essa criança tentar voltar para a sala dela, imagina, ela vai sufocar no meio do caminho, vai acabar desmaiando no meio do caminho. Quando a gente fala em treinar o cérebro, eu vou mostrar para vocês uma situação que aconteceu comigo. Eu estava trocando o meu neto e ele engasgou, ele pôs um brinquedo dentro da boca. Estava trocando ele, a hora que eu vi ele já estava engasgado. Então você nem pensa o que você vai fazer, você já sabe o que você vai fazer. Você não fica imaginando o que fazer. É automático, já peguei e socorri ele. Eu vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, as crianças estão para a escola agora, né? Então eu peguei essa boneca aqui da minha neta. Eu estava trocando meu neto desse jeito. Que eu virei para pegar, sei lá, lenço, fralda, essas coisas. Ele engasgou, ele colocou alguma coisa na boca dele, nessa posição, do jeito que está essa boneca. Ele pôs alguma coisa, a hora que eu vi ele estava engasgado. Eu nem pensei o que fazer. Tipo, você já sabe o que fazer. Só peguei ele aqui, virei ele desse jeito e dei uns tapas nas costas dele. Ele tinha colocado um brinquedo, um brinquedinho branco. Caiu no chão o brinquedo. Se eu não sei o que fazer, ele pôs o objeto na boca, eu ergo ele, a tendência do objeto é descer. Então ele ia descer mais para a garganta dele. Se eu chacoalho ele,
ou bato nas costas deles em pé, a tendência do objeto é descer cada vez mais. Então automaticamente eu vi que ele estava engasgado, virei ele nessa posição, desengasguei ele até com uma certa facilidade, né? Mas se você não sabe o que fazer, às vezes a criança acaba perdendo a vida porque você não sabe o que fazer. Então pessoal, essa parte do vídeo agora ela é voltada para instrução, né? Procedimentos para você socorrer uma criança engasgada. Meu nome é Mônica Libardi, sou enfermeira do SAMU há 13 anos. Não cabe mais aqui no meu braço, ó. Meu braço não chega no pescoço, tá? Então o que eu faço? Eu pego essa criança, coloco ela aqui no meu joelho, de um jeito que eu consiga, com a minha mão fechada e a outra empurrando essa mão fechada, fazer o que a gente chama manobra de Heimlich. São golpes que a gente faz e isso vai fazer com que levante o tórax aqui da criança e impulsione para fora o que está obstruindo. Se ela for um pouco maior ainda, eu posso colocar ela de pé aqui na minha frente e também fazer com ela de pé esses golpes, tá? A minha mão fechada, o dedão na parte da pele, a parte menor eu apoio com a outra mão e vou fazer os golpes. Se durante esses golpes ele não colocar para fora e perder a consciência, desfalecer, faremos a mesma coisa. Iremos colocar numa superfície rígida, pedir ajuda, pedir um DEA e começar as compressões. No caso, como é uma criança já maior, a gente vai fazer com uma mão, bem na linha aqui do peito, dos mamilos, uma mão eu vou fazer as compressões. Esse aqui é um manequim bebê. Eu estou falando de uma criança, por isso uma mão, apesar de estar no manequim bebê. Okay? Criança vítima de OVAS. OVAS, obstrução das vias aéreas por objeto estranho. O que seria? A criança, ela se engasgar com comida, com bala doce, com um pedaço de brinquedo, com um caroço de feijão ou qualquer outro objeto que a criança engasga. Ou criança lactante se engasgar com o próprio leite. Tá, eu cheguei lá, a criança está engasgada. Como que eu vou identificar que uma criança está engasgada? Ela vai estar toda roxinha, lábio roxo. Ela tenta chorar, mas não consegue. Qual o primeiro passo a ser feito? Vou entrar em contato com o socorro via 193 e vou realizar o outro procedimento, que seria o quê? Eu vou pegar a criança, vou colocar aqui no meu antebraço. Detalhe aqui, colocar o dedo aqui na bochechinha da criança. Vou apoiar na minha coxa e vou fazer a manobra de tapotagem. Qual é essa manobra? Eu vou dar 5 tapinhas aqui na diagonal. Fiz isso aqui, vou girar a criança em monobloco, aqui para o meu outro antebraço, e vou fazer 5 compressões. Fiz aqui as 5 compressões, não desengasgou a criança, vou novamente girar ela em monobloco para cá, apoiar de novo na minha coxa, deixar ela aqui assim, e vou novamente de novo, 5 tapinhas. Fiz, vou girar de novo em monobloco, vou fazer as 5 compressões. Até quando eu vou fazer isso aqui? Até a criança desengasgar ou ficar inconsciente ou o socorro chegar. A criança ficou inconsciente, o socorro ainda não chegou. O que eu vou fazer? Vou colocar a criança numa superfície rígida, no caso aqui a gente usou a mesa, e vou ver se eu consigo visualizar o objeto. Como? Vou colocar uma mão aqui na testinha da criança, vou fazer a inclinação da cabeça e elevação do queixo aqui para ver se eu consigo visualizar o objeto. Estou visualizando o objeto, vou tentar retirar ele com o dedo mindinho. Não estou visualizando o objeto e a criança está inconsciente. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 ventilações. Detalhe, ventilação para uma criança ou para um lactante, eu não vou assoprar todo o ar que tem no meu pulmão, vou encher minha bochecha e vou fazer ventilação somente com o ar da bochecha. Vou fazer 2 ventilações. Fiz as 2 ventilações, aí eu vou fazer 30 compressões. As compressões, ela tem que variar no intervalo de 17 a 19 segundos, as 30 compressões. Fiz lá as 30 compressões. Vou novamente visualizar se eu consigo ver o objeto. Não estou vendo o objeto. Faço de novo a ventilação somente com o ar da bochecha e continuo a compressão.
a criança não voltou, o socorro chegou, vou entregar para o bombeiro ou para o socorro. Então vamos supor que a Elisa está engasgada aqui, ó. Tá com a mão no pescoço, não consegue respirar, está engasgada. Eu, de forma que eu posso ficar atrás dela, do tamanho dela, eu vou me ajoelhar, colocando o meu joelho entre as pernas dela para ter um melhor apoio. Caso ela venha perder a consciência e desmaiar, eu tenho um apoio melhor para segurar ela e não deixar com que ela caia no chão. Eu colocando o meu joelho entre as pernas dela, eu já fico na altura dela praticamente. Dessa forma eu aplico aquela manobra, assim como tem aqui no vídeo, como desengasgar uma pessoa. É a mesma manobra, é o mesmo princípio. Vou fechar minha mão, colocar aqui na boca do estômago dela, entre o umbigo e o final das costelas aqui. Coloco a minha mão, com uma mão fechada, eu coloco aqui na barriguinha dela, com a outra eu apoio e aplico 5 golpes de forma que eu coloco para dentro e para cima, para dentro e para cima. 5 vezes, até desengasgar. Tá certo, pessoal? Na Manuela, uma criança que for maiorzinha, é o mesmo princípio. Joelhado da mesma forma, com o joelho entre as pernas dela, fazendo aqui com a mão, da mesma parte, entre o umbigo e o osso do externo aqui, ó, no final da costela. Fecho uma mão, coloco aqui na boca do estômago, apoio com a outra e faço o movimento de J ao contrário, de baixo para cima. De baixo para cima, 5 golpes. 1, 2, 3, 4, 5. Dessa forma, é realizada a manobra e assim com certeza vamos desengasgar as crianças, salvando aí a vida delas, tá bom? Muito obrigado pelo vídeo aí, se inscreva no canal e deixa seu joinha. Dá tchau pra eles, galera. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse daí. É voltado para primeiros socorros, né? No caso do engasgamento de uma criança, como socorrer. Espero que as informações do vídeo tenham sido útil para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.